Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, segunda-feira, dia 4 de dezembro, está em Mateus, capítulo 8, versículos de 5 a 11. Mais uma vez, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com a paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra, e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados sob minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E digo ao meu escravo: faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tamanha fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Meus irmãos, nós estamos no início do tempo do Advento, estamos ainda celebrando e agradecendo a Deus pelo que aconteceu no último final de semana, o Natal Lumen, 1.600 crianças que foram amadas, evangelizadas. Nós podemos estar junto com elas, celebrando, amando Jesus abandonado, encarnado nos mais esquecidos. E celebrando o Natal Branco, aliás, celebrando o Natal Lumen, que é o nome atual do evento, né? Nós realmente nos enchemos de gratidão. E tem muito a ver com o Evangelho de hoje. Nós estamos no tempo do Advento e, como nos lembrava o Evangelho de ontem, domingo, primeiro domingo do Advento, nós nesse tempo somos chamados à vigilância. Nós somos chamados a esperar a chegada do Salvador em atitude de profunda vigilância, de atenção. Não podemos estar negligentes, não podemos estar preguiçosos, não podemos estar desatentos. E a gente precisa se preparar. Só que essa preparação, ela não pode ser uma preparação minha, isoladamente. Tudo bem, é muito importante que eu procure meditar um pouco mais nesse tempo, rezar um pouco mais, mas é preciso que a gente lembre que essa preparação para acolher o Senhor que vem é uma preparação para que esse coração acolha Jesus sem egoísmo. E o egoísmo ele é exterminado no nosso coração não quando nós nos isolamos, não quando nós nos fechamos, mas quando nós saímos de nós mesmos para ir ao encontro do outro, especialmente ir ao encontro do Cristo encarnado naqueles que mais sofrem. Por isso que é tão significativo celebrar o Natal Lumen nesse contexto. E o Evangelho de hoje, como eu já antecipei, aponta nessa direção. Nós estamos aqui diante de um oficial romano que se encontra com Jesus logo na entrada da cidade de Cafarnaum. E esse oficial romano, ele tem o seu encontro com Cristo não simplesmente apresentando as suas próprias necessidades, mas apresentando as necessidades de um empregado que ele tinha. Ele está diante de Cristo não para apontar para si mesmo, mas ele aponta para o seu empregado, que está enfermo, que está necessitado. Isso nos ensina que a vigilância no tempo do Advento não é uma vigilância no sentido de eu vou ficar atento para que eu me prepare, no sentido de eu isoladamente me prepare, sou eu. Não. Eu me preparo saindo de mim. Eu me preparo sendo um com os outros. Eu me preparo amando Jesus nos outros, exatamente para que esse coração se inflame com a caridade ardente, que é aquilo que vai preparar realmente esse coração para receber o Salvador.
esse coração cheio de amor, esse coração disposto a sair de si, disposto a se consumir. E percebam que esse oficial romano, ele demonstra diante de Jesus uma grande humildade e uma grande confiança. Humildade porque ele mesmo diz, a frase que nós dizemos em toda Santa Missa: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Ou seja, ele se reconhece indigno. Por outro lado, ele é humilde, portanto. E ele é muito confiante. Ele diz: olha, se eu chego para um subordinado, soldados que estão sob minhas ordens, e digo, vai, ele vai. Ao outro, vem, ele vem. Se eu digo para um escravo, faz isso, ele faz. Não é? Ou seja, ele demonstra uma grande confiança de que Jesus pode, de que Jesus, se quiser, ele é capaz de fazer aquilo, de realizar aquela cura, de realizar aquele feito extraordinário. Essa deve ser a nossa atitude também no tempo do Advento. Uma atitude de oração, humilde e cheia de confiança. A gente pode viver esse Advento, ou começar a vivê-lo, não deveria ser assim, mas é possível que a gente comece o tempo do Advento com uma desesperança. Sabe? Sem esperar nada, no sentido de não tenho esperança. E esse oficial romano é muito bonito porque Jesus, depois da atitude dele, diz que nunca encontrou em Israel, ou seja, entre os judeus. Esse oficial romano era pagão. Jesus diz que entre os judeus nunca encontrou ninguém que tivesse tanta fé. E aí ele ainda proclama uma profecia. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, ou seja, não vai ser só o povo judeu. Não vai ser só o povo de Israel. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, ou seja, com os patriarcas do povo judeu. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, de outros lugares, e vão estar em unidade com essa história. Isso para dizer que o Salvador vem para todos. O Salvador, o anúncio da chegada do Salvador é um anúncio universal. Todos precisam escutar esse anúncio para poderem aderir a ele. Por isso, se você começa o Advento com um certo desânimo, com uma certa desesperança, não faça isso. Esse Evangelho está logo no início do Advento para nos lembrar isso. Primeiro, Advento, nós nos preparamos nele, saindo de nós mesmos e indo ao encontro dos outros. Nos preparamos porque essa atitude quebra o nosso egoísmo, quebra a nossa vaidade, quebra a nossa indiferença. E com essas coisas no nosso coração, como o Salvador poderá reinar? Segundo, nos prepararmos como esse oficial romano com uma oração humilde e confiante. Sim, intensificar a nossa vigilância por meio da oração. Uma oração ainda mais intensa, ainda mais fervorosa. Para essa oração talvez seja orar com mais frequência. Para o outro que já tem uma certa frequência na oração, talvez seja nessas orações que você já faz, colocar mais intensidade, colocar mais amor, mais o seu coração, para que esse encontro com Deus seja mais íntimo. Mas em todo caso, uma oração humilde, porque a humildade atrai o olhar e o coração de Deus, e cheia de confiança. E confia em Deus, não é autossuficiente, não é uma confiança depositada no meu egoísmo, não. Depositada em Deus que me chama, que me ama, que quer me santificar, que quer me preparar para a chegada do Salvador. E por fim, saber que esse tempo do Advento é como um anúncio da salvação para todos. Não interessa como nós começamos o tempo do Advento. Alguns talvez estejam até tentados. Olha, está começando o Advento, mas um dia desse eu pequei gravemente. Está começando o Advento, mas eu estou com o coração cheio de rancor. Estou com raiva de tal pessoa. Não. Lembremos que o anúncio da salvação é para todos. Se for o caso, procure logo uma confissão, peça perdão a Deus, mas não deixe de viver esse tempo, não caia nessa tentação da desesperança de forma alguma. O Advento é tempo de espera e é tempo de esperança. Vivamos isso, vivamos bem esse tempo. Permitamos que o Senhor venha preparar o nosso coração, venha nos converter, nos ressuscitar, nos santificar, para que na chegada dele nós estejamos realmente prontos, vigilantes, atentos, com o coração escancarado para que ele possa reinar na nossa vida. Que a Virgem Maria interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.